Pedir aos irmãos que tenham as suas Bíblias a postos. Nós vamos hoje precisar abri-la mais de uma vez para podermos compreender o recado que Deus tem para nós nesta manhã. Simão era um judeu austríaco. Os judeus têm o hábito de onde quer que estejam no mundo, continuam sendo judeus, independentemente da pátria onde nascem. O judeu que nasce em Portugal é judeu português. Os judeus que nascem nos Estados Unidos é judeu americano. O judeu que nasce na Áustria é judeu austríaco. E Simão Wiesenthal era um judeu austríaco. No momento em que ser judeu na Áustria não estava na moda. Era a Segunda Guerra Mundial. E Simão Wiesenthal, como muitos outros, foi colocado num comboio de carga, sem saber para onde ia, e depois de alguns dias viajando em condições subhumanas, foi colocado num campo de concentração. Creio que os irmãos sabem que os campos de concentração nazistas eram locais de sofrimento atroz. No campo onde Simão Wiesenthal estava, havia fornos crematórios nos quais os corpos dos judeus que eram mortos eram colocados, e todos os dias ele podia ver aquela fumaça subindo, contando os dias e pensando: quando será o meu? Até que uma tarde ele foi convocado por uma enfermeira alemã e ela o chamou para que o acompanhasse à enfermaria. A enfermaria onde Simão foi levado não fazia parte da zona dos judeus, era a parte onde estavam os alemães, onde estavam os soldados nazis. Havia condições muito, muito melhores, porque evidentemente os soldados não viviam nas mesmas condições dos prisioneiros de guerra. E aquela enfermeira levou-o até à beira de uma cama, onde estava um soldado nazista, que tinha no seu uniforme pendurado ao lado da cama o símbolo da caveira, que simbolizava que ele pertencia às SS, à Gestapo. Aquele soldado chamado Karl Seidel estava a morrer. E ele tinha pedido à enfermeira que por favor trouxesse um judeu qualquer, porque ele precisava conversar com um judeu. Simão sentou-se na cadeira que estava ao lado daquela cama e durante algumas horas aquele soldado que estava próximo da morte abriu o seu coração e começou a contar como tinha sido criado num lar cristão, como tinha sido educado de acordo com os princípios do Evangelho, mas que na sua adolescência tinha-se deixado apaixonar pela filosofia do nazismo, tinha-se juntado à juventude hitleriana, tinha subido dentro daquela organização e se tornado um oficial da Gestapo. E ele então começou a contar a Simão, como oficial da Gestapo, as atrocidades que ele tinha feito contra os judeus. O número de casas onde ele tinha entrado, onde ele tinha morto, onde ele tinha arrancado as pessoas do seu conforto, onde ele tinha roubado os bens que pertenciam àqueles judeus, muitas vezes ricos, tinha participado de situações em que números significativos dos judeus tinham sido mortos e colocados em valas comuns. E naquela hora em que a morte se aproximava, Karl Seidel estava profundamente angustiado. E no meio da angústia da sua dor, por causa do sofrimento da morte, mas também de uma dor mais profunda ainda psicológica, ele segurou a mão de Simão Wiesenthal e ele disse-lhe: eu preciso dizer isso a um judeu, eu preciso que você me perdoe, eu não posso morrer
antes que você me diga que estou perdoado. Simão Wiesenthal ouviu todo aquele relato, levantou-se mudo, assim como tinha chegado, e foi-se embora. Naquela noite, Carl Seidel faleceu. E mais tarde, Wiesenthal escreveu um livro no qual ele colocava exatamente essa questão. Eu não podia perdoá-lo. Como poderia eu perdoá-lo? Eu não tinha direito de perdoá-lo. Não seria justo perdoá-lo. O livro dele é um livro de filosofia no qual ele tenta se justificar para a situação que tinha acontecido. E o desafio que ele faz é realmente um desafio extraordinário. Cerca de 4 anos depois desta situação, a Segunda Guerra Mundial tinha terminado. E numa pequena comunidade no sul da Holanda, um grupo de irmãos fazia um culto de devoção ao Senhor. E naquele culto, a pregadora principal era uma senhora chamada Corrie. Corrie ten Boom pertencia a uma família cristã que durante o tempo da perseguição dos nazistas aos judeus na Holanda, tinha protegido e guardado, escondido uma série de judeus para ajudá-los a escapar ao inferno nazi. Na sua casa, eles tinham construído paredes falsas para colocar judeus ali por trás, mas finalmente a família de Corrie foi capturada. E ela, apesar de ser holandesa e não ser judia, foi levada para um campo de concentração. E ali ela foi torturada. Ela foi maltratada. Ela e a sua irmã e o seu pai. O seu pai faleceu e a sua irmã também. Mas Corrie sobreviveu. E no fim daquele culto, quando ela terminou, algumas pessoas vieram cumprimentá-la e de repente o choque chegou a ela. No meio da fila, aproximava-se dela um homem alto, com um sotaque alemão, e cumprimentou-a vivamente. E disse: muito obrigado, irmã, pela sua mensagem. Eu já andei em caminhos muito maus, muito desviado, mas um dia o Senhor teve misericórdia e eu ouvi o Evangelho e fui salvo. E queria dizer-lhe o quanto eu apreciei a sua mensagem. E enquanto aquele homem dizia estas coisas, Corrie ten Boom não conseguia ouvir o que ele estava dizendo, porque ele não se lembrava dela, mas ela se lembrava dele. Tinha sido um dos guardas daquele campo de concentração que tinha torturado a ela e a sua irmã. E quando as lágrimas vieram aos olhos dela, aquele homem percebeu que alguma coisa estava errada e ele perguntou: alguma coisa errada? E ela olhou nos olhos daquele homem e disse: o senhor não se lembra? Mas de repente ele lembrou-se. E quando ele se lembrou e conseguiu perceber que estava diante de uma das pessoas que tinha sido vítima da sua tortura, ele também começou a chorar e ele começou a dizer: perdoe-me. Mas diferente de Simão Wiesenthal, naquele dia, Corrie ten Boom estendeu a sua mão e depois abraçou aquele homem. E apesar da dor profunda que estava no seu coração, ela disse: eu te perdoo, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, meu irmão. Livro de Gênesis, capítulo 4. Eu quero ver com os irmãos, de forma muito simples, o confronto entre aquilo que o mundo onde nós vivemos nos fala a respeito do perdão e da justiça e aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos chamou a viver em termos de justiça. Diz assim, em Gênesis capítulo 4, versículo 23 e 24. Gênesis 4, 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir e um mancebo por me pisar.
porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. 70 vezes 7. A paz do jardim, irmãos, tinha sido perdida. A paz do Éden tinha sido perdida. E passou a ser uma utopia, principalmente no dia em que Caim matou Abel. E desde então a terra deixou de ser um lugar de paz e passou a viver uma espiral de violência e de vingança. Quando Caim matou o seu irmão, ele disse ao Senhor: e agora qualquer um que me encontrar vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos. E o Senhor disse: não será assim, porque será punido 7 vezes. Mas passadas poucas gerações, nós encontramos Lameque, que nos prova que o índice de violência tinha crescido tremendamente e a espiral de violência tinha passado a ser a forma como a humanidade via a justiça. Este homem da geração de Caim, da sua linhagem, herda do seu antepassado o mal e o pecado no seu coração, é um homem orgulhoso, um homem cheio de vaidade, um homem que fala com aquele orgulho próprio que vem do coração do homem que acha que está defendendo a sua própria honra. Lameque é o pai daqueles que batem no peito e dizem: eu não levo desaforo para casa. É a primeira vez que nós lemos na história de um homem que tivesse mais do que uma mulher e, portanto, ele já está negando o princípio divino aqui, nesta sua atitude. E ele diz à sua mulher, de forma muito clara e direta: já matei 2 vezes. Mas matei com justiça, matei um varão porque me feriu. Mas depois que ele se acostumou e a coisa passou a ser mais simples para ele, primeiro houve um ferimento que justificava, mas depois foi só um pisão. Olha, um varão eu matei porque ele me feriu, mas um mancebo eu matei porque ele me pisou. E eu sou assim, não levo desaforo para casa. Mexeu comigo, a coisa vai ficar complicada. 70 vezes 7, irmãos. O símbolo desta expressão, evidentemente que não é uma conta de matemática, não tem a ver com a tabuada dos 70, e se o irmão já achava difícil a tabuada dos 10, imagina a tabuada dos 70, não é? É um bocado complicado. Não tem a ver com isto, irmãos, tem a ver com a noção de radical, de infinito, de contínuo, de sem fim. Era um índice de violência, de retaliação que não tem fim, que não para, vai continuar para sempre. E esta passou a ser a noção mundana de justiça. Magoou-me, vai ter que sofrer. Pisou-me, vai morrer. Se há alguma coisa errada, alguém tem que pagar. E de vez em quando nós ouvimos esta expressão sendo dita com muita autojustificação. Mas alguém tem que assumir a responsabilidade. Alguém tem que pagar por isto. Eu não posso simplesmente sofrer o dano. A única forma pela qual o nosso mundo aprendeu a pensar em justiça é através da forma punitiva, retributiva. Por algo errado alguém tem que sofrer. E as grandes histórias que a nossa sociedade aprecia são histórias de vingança. Deixe-me só citar alguns exemplos. Os irmãos gostam de literatura? Uma das histórias mais famosas da literatura mundial, escrita pelo grande autor francês Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo. Eu lembro-me, quando era garoto, li esse livro umas 3 vezes, porque era tão intrincada e era extraordinário, e aquilo ia subindo dentro do nosso coração, o entusiasmo pela vingança. Aquele jovem, o coitado do Edmundo, que estava completamente iludido, não é? Apaixonadíssimo pela sua Mercedes, está à espera do casamento e então ele é enganado. É enganado de maneira terrível. E por causa do seu engano, ele perde a sua noiva para aquele que teoricamente era o seu melhor amigo, mas que o traiu, e perde a sua liberdade, vai parar na ilha de If, num calabouço de onde não tem saída, e o seu pai morre à fome. E depois de anos e anos e anos ali, há um golpe de sorte, no qual ele encontra um homem que lhe dá condições de descobrir uma forma de fugir daquele castelo, e não somente isso, tornar-se podre de rico. E então agora que ele tem o poder nas suas mãos, ele vai fazer a vingança. E o resto da história toda é mostrar como é que ele vai minuciosamente tramar para poder se vingar. E nós lemos a história e ficamos arrepiados e nos entusiasmamos. Na hora H, quando o indivíduo está para morrer e olha na cara dele e ele diz: eu sou Edmundo Dantes.
Vingança. Os filmes clássicos do passado, há um filme muito interessante chamado Ben-Hur. E o grande sonho do Ben-Hur é vingar-se daquilo que foi feito contra ele, porque foi apenas um acidente estúpido em que soltou-se uma telha do teto e ninguém chegou a morrer, mas ele é condenado e mandado para as galés. Mas ele sobrevive. E a cena, uma das cenas marcantes, as cenas mais marcantes do filme não são estas, são as cenas que dizem respeito a Jesus. Porque ele descobriu com Jesus, e no fim do filme ele diz, quando Jesus estava na cruz, a sua palavra, Pai, perdoa, ele tirou a espada da minha mão. Mas há uma altura em que todos nós nos arrepiamos ao ver aquele filme, quando ele finalmente aparece na frente do romano que o condenou, e ele leva o maior susto. Mas como é que tu podes estar vivo? E nós ficamos entusiasmados. Vingança. Mas a vingança mais moderna, irmãos, tornou-se ainda mais forte. Os filmes e as histórias mais recentes são muito piores. Os mais jovens, bem, nem tão jovens assim, mas devem ter apreciado os filmes do Rambo. Não é? Os filmes do Rambo. O que é que acontece? Ele é injustiçado, então ele agora pega numa metralhadora, numa bazuca, numa quantidade de granadas e ele sai matando. Não é? Porque pisaram no calo dele, ele então agora tem o direito e a autoridade de matar uma grande quantidade de pessoas. E agora, mais recentemente, este então é mesmo para os mais jovens, Gladiador. E a história é sempre a mesma. Mataram a mulher dele, mataram o filho. Ele tem direito de vingar-se. 70 vezes 7 é a filosofia de Lameque, irmãos, repetida vez após vez. Mas eu quero convidar os irmãos para abrirem novamente as suas Bíblias. Porque esta conta aparece uma outra vez lá no Evangelho de Mateus. O irmão deve se lembrar, pelo menos se não se lembra, vai se recordar agora. Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Pedro, conversando com Jesus, ele faz uma pergunta. E ele acha que está fazendo uma grande coisa. Ele acha que vai receber um grande elogio do Mestre. Ele diz assim, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E ele pensa, bem, Jesus vai-me dar aqui um elogio. Oh Pedro, tu realmente és o melhor dos discípulos. Estou mesmo contente contigo. Tu estás a chegar a um nível espetacular. 7 vezes estás disposto a perdoar. Extraordinário. Olha, cheguem todos aqui. Vamos ouvir aqui o Pedro. Este é um exemplo extraordinário para nós. O problema é que Jesus é desconcertante, irmãos. No versículo 22, Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E o 70 vezes 7 vem aqui outra vez, irmãos. Mas mais uma vez não é tabuada. O 70 vezes 7 em Lameque, irmãos, falava-nos sobre uma espiral de violência. Falava-nos sobre a justificativa da vingança que não termina, que não para, que continua e vai sempre em frente. Aqui o Senhor Jesus está nos dizendo algo completamente contrário. Jesus está nos ensinando, através desta expressão, que o perdão, segundo o seu ensinamento, é radical, é completo, não tem limite. Para Jesus é 70 vezes 7. E não é só 490, é 70 vezes 7. Não para, não termina. Jesus fala sobre um perdão sem limites, irmãos. Não é de um perdão fácil, não é um perdão ocasional, não é um perdão confortável. Porque se for confortável, não foi perdão. Se foi fácil, não foi perdão. Se saiu sem dificuldade, não foi perdão. Jesus tem o direito de nos dizer isso porque Ele é o mestre do perdão. Se Ele já não tivesse o direito de dizer isto nesta altura, Ele ganha esse direito definitivamente. Quando na cruz do Calvário, Ele ora e diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 70 vezes 7, irmãos. É perdão radical. Eles estavam a matá-lo.
E não era uma morte qualquer, era a tortura da cruz. Por inveja, por orgulho, por vaidade, por insensibilidade, por cegueira espiritual. E mesmo assim ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes. Quando Jesus nos diz isto, ele não está falando sobre um perdão fácil. Ele não está ilibando o pecador e dizendo que não há necessidade de justiça. Ele está assumindo o peso do mal. Ele não está fugindo do erro, nem ignorando, nem classificando como menor, mas ele estava levando o castigo que nos traz a paz. E ele estava levando o peso dos nossos pecados. O filósofo alemão Nietzsche, que era um grande inimigo do cristianismo, ele disse que os cristãos eram fracos. Segundo a retórica da vingança, para Nietzsche, o forte é aquele que tem a capacidade de retaliar. Força é a capacidade de se vingar. E é o que a história humana tem nos dito. É a filosofia de Lamech. 70 vezes 7 eu vou me vingar. Pisou, vai levar a contrapartida. Logo, para Nietzsche, os fracos que não têm a capacidade de se vingar têm que perdoar. Coitaditos. Não têm força suficiente. Então o perdão, segundo Nietzsche, era para os fracos. Irmãos, realmente ele conseguiu perceber a coisa exatamente ao contrário. Porque fraqueza, irmãos, é manter o ciclo da vingança. Se você pega uma roda andando em alta velocidade, eu pergunto-lhe, o que é mais fácil? Dar um toquezinho para a roda continuar andando ou tentar pará-la? O que é que exige mais força? Simplesmente com um dedinho, aproveitar aquele embalo todo e simplesmente dar mais um toque para que ela continue girando sem parar, ou ter a capacidade de chegar ali e segurar a roda para que ela pare? Quem precisa mais força? Irmãos, a espiral de vingança está à nossa volta. O mundo diz que é assim que as coisas são. Vai continuar dizendo, você tem o direito de livrar a sua cara, você tem que ir lá mesmo e enfrentar as coisas e dizer as coisas como elas são. Nós temos é que agir como Lamech. Eu não levo desaforo para casa. E dizem-nos que isso é força. Não é, irmãos. Isso é a fraqueza do mundo. Força teve o Senhor Jesus, porque Ele segurou a espiral sozinho. Ele parou a onda de continuação da vingança e de violência sozinho. Força tem aquele que é capaz de travar a corrente do mal, destruir a vingança e a morte, vencer a vida pelo perdão e pelo amor. 2 de outubro de 2006. Um homem chamado Charles Roberts pertencia a uma pequena comunidade no sul do estado americano da Pensilvânia. O trabalho dele era dirigir um caminhão que retirava leite das comunidades agrícolas e pecuárias das redondezas. Charles Roberts tinha uma família bonita, ele tinha 3 filhos, mas a sua primeira filha, uma bebé muito bonita que tinha nascido, a sua primeira criança, tinha morrido ainda bebé. E Charles Roberts não conseguiu ultrapassar a morte daquela criança. Tornou-se amargo. Encheu-se de ressentimento. E como ele não conseguia culpar a mais ninguém, ele começou a culpar a Deus. Porque ele achava que Deus tinha sido injusto e alguém tinha que pagar pelo fato da sua filha, da sua bebé tão bonita ter morrido. E principalmente porque era uma bebé menina, ele passou a olhar com rancor praticamente todas as crianças do sexo feminino. Perto da sua morada, parte do local onde ele costumava passar para ir recolher leite, estava uma comunidade Amish. Os Amish são um grupo cristão, um tanto radical, seguem uma linha menonita que é muito próxima da linha dos batistas, mas adotaram uma posição de isolacionismo, ou seja, eles separaram-se da comunidade em geral, vivem em comunidades agrícolas e pecuárias em que as pessoas os ajudam-se umas às outras e em que eles não têm qualquer tipo de utensílio moderno. Não usam eletricidade, não usam recursos modernos, não usam meios de comunicação. Eles vivem quase como se estivessem no século XVII, em pleno século XXI. As suas roupas são muito simples, feitas por eles mesmos, padronizadas,
e eles ali vivem uma verdadeira, não é? Uma comunidade religiosa completamente diferente, mas profundamente preocupados em seguir os ensinamentos de Jesus. Nesta pequena comunidade Amish havia uma escola. E no dia 2 de outubro de 2006, pela manhã, Charles Roberts parou o seu caminhão junto àquela escola, entrou ali dentro com sacos cheios de armas e de munições, obrigou a todos os meninos, rapazes, que saíssem da escola e depois barricou-se dentro daquele local com as meninas. Eram 10 meninas. Naquela manhã ele disparou sobre aquelas 10 crianças. E depois suicidou-se. 5 daquelas crianças morreram. Uma delas ficou profundamente prejudicada para o resto da sua vida. Os tiroteios nas escolas americanas, infelizmente, têm se tornado um hábito, mas esta escola tornou-se uma exceção pelo seguinte: jornalistas cercaram a casa da viúva do assassino. E por incrível que pareça, irmãos, enquanto ele estava a matar aquelas meninas na escola dos Amish, a sua esposa, chamada Amy Roberts, estava numa reunião de oração na igreja presbiteriana local. Sem conseguir entender o que o marido tinha feito. E os jornalistas que cercavam a casa dela para tentar tirar alguma informação, os irmãos sabem como é que são jornalistas de televisões nessas horas, as câmaras todas apontadas, os jornalistas e os fotógrafos todos à volta, não conseguiram entender o que estava a acontecer. Quando, à meia da tarde daquele mesmo dia, parou um carro em frente àquela casa e dele desceram 4 senhores da comunidade Amish. Entre eles, 2 que eram pais de meninas que tinham sido mortos. E eles foram bater àquela porta. E o pai da viúva, o sogro do assassino, quando viu aqueles homens na porta, disse à sua filha: tu não podes atendê-los, eles agora vão descarregar contra ti a sua raiva, o seu ódio, por causa daquilo que o teu marido fez, e tu não tens culpa, não tens condições de enfrentar isto. E ela disse ao pai: não, deixa, abre a porta, eles têm direito. Eles têm direito de vir dizer aquilo que querem, eles têm direito de estarem zangados, eles têm direito de vir aqui soltar a sua raiva. E ela abriu a porta. E quando ela abriu a porta, aqueles 4 homens pediram gentilmente para entrar. E ao terem entrado, eles disseram a ela: nós viemos aqui para lhe trazer alguma palavra de consolo. Nós viemos aqui para saber se há alguma coisa que nós podemos fazer para ajudá-la. Nós trouxemos alguns alimentos porque sabemos que o seu marido também morreu e que a senhora é viúva e não tem trabalho e provavelmente vai ter necessidade nas próximas semanas, e nós queríamos trazer daquilo que nós temos para poder ajudar a senhora e os seus filhos. Eu repito, irmãos, 2 dos homens que fizeram isso eram pais de meninas que foram mortas naquela manhã. Eu não vou entrar no mérito da questão, irmãos. Isto é muito difícil, é muito complicado. Mas eu quero dizer isso aos irmãos: esta é a força do perdão. Esta é a força do perdão. Esta é a força do amor que o Senhor Jesus Cristo disse que nós tínhamos que viver. Se nós somos realmente cristãos, não apenas para virmos uma vez na semana, sentarmos-nos aqui e convivermos um bocadinho e irmos para casa um bocadinho mais aliviados porque achamos que, enfim, já cumprimos as nossas obrigações. Se queremos ser cristãos, fomos chamados a viver diariamente com um propósito específico de ficar cada vez mais perto de Jesus. E isto implica, irmãos, 70 vezes 7. A capacidade de crescer num perdão radical. Não deixarmos que a espiral da vingança que existe no nosso mundo tome conta do nosso coração. Não permitirmos que a raiva, que o ódio, que a vontade de nos vingarmos a nós mesmos tome conta de nós. A palavra do Senhor é clara e diz: minha é a vingança. Não se vinguem a si mesmo, minha é a vingança. O ensinamento de Jesus foi muito claro. Ele disse: e nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros.
Não era se nós tivéssemos milagres, não é se nós conseguíssemos ter sermões espetaculares, não é se nós tivéssemos a melhor música do mundo, não é se nós construíssemos os melhores templos ou catedrais, era se nos amássemos, irmãos. Nós podemos não ter um templo, nós podemos não ter música, nós podemos nem ter possibilidade de cantar porque o governo nos proíbe, mas se nós nos amássemos, irmãos, se nós aprendêssemos a viver o perdão radical que Jesus nos ensinou, o mundo ia perceber. O mundo ia perceber. E a tal luz e o tal sal de que Jesus falou iam realmente existir. Meu irmão, em nome de Jesus, eu lhe peço nesta manhã, deixe que o Espírito Santo sonde o seu coração. E pela graça de Deus, peça a Deus, peça ao Senhor a capacidade de aprender a ter no Senhor a força verdadeira, o poder verdadeiro do perdão. Se há em seu coração ainda situações, pessoas, casos, que ainda está a carregar, que ainda permite ressentimento, que ainda deixa que isso impeça que o amor de Deus flua na sua vida, por misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, pelo amor do Pai, peça a Ele que faça essa diferença na sua vida. Não vai ser fácil, mas nós não estamos dizendo que é fácil. Se fosse fácil, não seria perdão verdadeiro. Mas é o ensino da palavra do Senhor. 70 vezes 7. 70 vezes 7. Nas semanas seguintes àquela situação lá nos Estados Unidos, os jornais e os jornalistas fizeram de tudo para tentar encontrar alguma falha nesta atitude dos Amish, porque eles não conseguiam entender. Justificaram, e houve pessoas que foram fazer grandes análises psicológicas na televisão para tentar explicar. Foram ter com aquela comunidade e tentar entrevistá-los para perceber como foi. Vocês foram coagidos a fazer isto? Foram pressionados a fazer isto? Quando foi que vocês tomaram esta decisão? E o pai daquela criança tinha morrido, perguntou-eles, vocês acham que nós sentamos para discutir e conversar, para decidir se nós íamos perdoar ou não? E ele, não havia nada que conversar. O perdão que Jesus nos ensinou não era opcional. Era um mandamento. Era uma orientação de vida. E nós queremos viver segundo Jesus nos ensinou. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Que a paz e a graça do Espírito Santo possa estar em seu coração e nos ajudar a compreender o quanto o perdão que vem de Deus pode nos trazer bênção, alívio e o poder para viver de acordo com aquilo que Jesus queria que nós vivêssemos. Amém.